Gente, bom dia. Todo mundo está entrando aí. Bom dia, Nicole, Vinícius. Bom dia, Marcos, Liliana. Almar Casado acabou de entrar aí também. Gente, hoje é um dia muito legal, né? A gente vem fazendo essas lives técnicas com vocês desde que a gente começou a casa, né? A gente já fez com a BioWash, já fez com a Tramontina. Hoje é o dia de a gente fazer com a Atenuação, que, como vocês sabem, então, eles estão aqui na casa, praticamente todos os quartos aqui do andar superior, né? Eu estou aqui no quarto do hotel, nesse momento, que a gente tem duas janelas termoacústicas da Atenuação. A maioria de vocês já viu, né? Aqui a gente já fez vários tours, quem não veio fisicamente já teve os virtuais. Temos as janelas da Atenuação no quarto do bebê, no quarto do ciclo circadiano, e temos uma superestrutura no quarto da beleza, que, se Deus quiser, semana que vem vai estar disponível aí. A gente até teve um técnico de vocês aqui da Atenuação. E obrigado, Nicole, obrigado, Vinícius, por vocês terem aceitado participar dessa live aí com a gente. A gente sabe o quanto que é importante, essa casa foi feita para isso, que a gente saiba especificar as coisas de forma correta, né? A gente fala muito sobre som, sobre essa importância do som e tudo. O tema das janelas acústicas, né, termoacústicas, é um tema recorrente nosso o tempo inteiro. E os nossos profissionais certificados, né, eles sempre pedem a gente sempre evitava, né, Marcos, até agora o advento da casa, ficar passando marcas, né? Ó, você tem que pesquisar, procurar e tal. Mas a casa, ela é um divisor de águas, né, no nosso modus operandi também, e a gente agora, a gente, de fato, orienta a utilizar quem esteve aqui dentro da casa e esteve com sucesso, né? Felizmente, acho que foi 99,9% dos fornecedores tiveram com sucesso técnico aqui dentro da casa, né? E eu acho que um dos maiores deles é a Atenuação. É impressionante, né? Eles instalaram aqui no início, sem todas as vedações, a gente já via uma redução gigante, porque essa casa está numa região muito cheia de ruídos da rua, da Pedro de Moraes, é uma avenida muito cheia de movimento. A gente tem obra nos fundos, tem obra do lado, né? Vizinho dos fundos, vizinho do lado. Então, aqui é ruído o tempo inteiro. Quando eles instalaram, mesmo sem as vedações, a gente já via uma redução significativa. E depois eles vieram e inseriram que eu achei assim, que foi uma mágica, né? Que foi as vedações. Falei, isso faz toda a diferença, não é toda janela acústica que tem essas coisas e tal. E aí a gente, então, conversou com a Nicole e decidimos fazer essa live aqui com vocês, né? Aí eu queria passar a palavra para o Marcos, se ele tiver alguma coisa para falar, e aí depois, Marcos, você passa para a Nicole e para o Vinícius, para eles nos instruírem. Legal, perfeito. Não, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer, né, essa parceria com a Atenuação, que foi importantíssimo aqui para o nosso projeto da casa, né, uma vez que ela é uma experiência onde as pessoas vivenciam essa experiência, né, e isso a gente deixa muito claro quando a gente faz os tours, né, as pessoas entram no espaço do quarto, do hotel, né, e a gente abre somente as janelas e a gente depois fecha, para as pessoas verem a diferença do ambiente com e sem a acústica nas janelas, né. Então, acho que isso é super legal. A gente tinha um desafio aqui também na casa, né, que acho que muitas das pessoas têm dúvidas com relação às janelas acústicas, por que eu vou colocar uma janela acústica e às vezes o prédio não pode ser que não autorize, que vai mudar a fachada. E aqui na casa também, a gente não quis alterar em nada a fachada da casa, então a gente acabou mantendo as janelas externas e colocou a janela acústica pelo lado de dentro, né? Isso não diferenciou em nada o projeto da casa em si, e a gente ganhou esse benefício extraordinário, né? Então, é uma coisa que eu acredito que vocês vão estar tratando também na live, né? Mas é um esclarecimento que eu já deixo logo de cara para o pessoal, né? Que não tem esse problema. Dá para se fazer de várias formas, né? Desde que seja estudado de forma adequada, como foi feito com a Atenuação, né? Eles vieram aqui na casa, fizeram visitas técnicas antes para entender qual que era a melhor aplicação, quais seriam as melhores soluções aqui para o ambiente, e aí sim, então, começaram a desenvolver os projetos, né? E aí mandaram para a gente verificou os projetos também, e a gente conseguiu, então, validar a aplicação aí do produto, tá bom? Então, era essa dica que eu queria deixar aberta para o pessoal aí logo no início,
e passo a palavra aí para a Nicole ou para o Vinícius, pra vocês darem continuidade, e a gente fica aqui no suporte de vocês também. Pedir para vocês Oi, gente. apresentar. Tá, eu adoro falar com arquiteto, porque quando tem um arquiteto envolvido, facilita muito as coisas. É muito importante o arquiteto conhecer do assunto de acústica. A gente sabe que são muitas matérias, muitas coisas para aprender na faculdade, o assunto é passado muito rápido, né? Então, faz parte do nosso papel também ajudar o arquiteto a conhecer mais sobre acústica, e isso faz muita diferença para entender qual que é o momento de entrar a janela acústica no projeto, entender que a janela não resolve todos os problemas de acústica de um projeto, né? Ele resolve muita coisa, mas não dá para querer que ela faça milagre se você não tem outros cuidados. Geralmente a gente vende muito para consumidor final que já mora no local, então principalmente prédio, se o barulho está vindo da rua, a gente não precisa de mais nada além da janela, a gente já consegue um ótimo resultado. Mas eu gosto dessa interação com o arquiteto para entender quando que é só a janela e quando que é uma questão que o projeto poderia ter visto antes, né? Então eu acho bem legal a gente ter essa interação. E quando você falou quando fez a vedação, né, estava faltando mão de amigo em algumas peças, que faz a vedação central, quando corre as folhas, né, e elas se juntam, fez toda a diferença. Daí o Vinícius vai poder dar uma aula explicando por que a vedação faz toda a diferença, porque, de fato, né, até tem uma lei da acústica, que é a lei da fresta. Então, justamente por conta dessa diferença que faz. E tem uma frequência específica que passa, né, do ruído pelas frestas. Mas eu sou a Nicole, eu estou à frente aqui do marketing da Atenuação e também de uma parte operacional, né, na fábrica. E, bom, já estou aqui há bastante tempo, então o pessoal fala, você é filha de vidraceiro, né? Quando a criança fica na frente da janela, na frente da TV, eu falo, eu sou mesmo. Né? Porque eu já nasci nesse contexto. E daí posso passar para o Vinícius se apresentar também. Bem, eu sou o Vinícius, eu sou engenheiro acústico da Atenuação. Como a Nicole falou, a gente pode aí chegar na parte mais técnica e explicar tudo, que mostra que a janela não é só a solução, né? É toda uma questão de projeto, envolve todo o ambiente interno, envolve a pessoa que está lá, a sua sensibilidade, tudo para trazer um alívio para a pessoa que está morando ali, né? Ontem eu vi uma coisa muito bacana sobre ruído, que mostra os males que ele pode causar, né? Pressão alta, depressão, ansiedade, o famoso apito no ouvido, que a gente acha que não é nada, mas ele pode acarretar em diversos problemas. E acho que o maior tema da casa saudável é isso, né? A saúde da pessoa. Bem, você quer começar por onde, Nicole? Vamos falar sobre o quê? Talvez o Alan e o Marcos consigam nortear o que seria o primeiro assunto, porque dá para a gente ir a assuntos bem específicos, né? Talvez como que funciona a janela, porque daí a gente já entra no mérito de falar de lei de massa, lei de fresta, né? Eu acho que sim, Nicole, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente deveria falar sobre, assim, do ponto de vista do arquiteto, o que ele precisa para corretamente especificar uma janela, né? Então, talvez uma prévia técnica, né, de o que é uma janela acústica e os componentes dela, isso faz sentido, mas eu, como leigo em janelas acústicas, não sei se é esse o caminho, né? Mas eu acho que se a gente conseguir responder essa pergunta hoje, eu acho que vai ter sido um super encontro, que é o que eu, como especificador, arquiteto, designer, eu quero especificar uma janela acústica, o que eu preciso levar em consideração? É só ligar para a atenuação e pronto, já resolveu? Ou
no projeto seria legal eu levar coisas em consideração, entender a janela, né? E tal. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim. Bem, E assim, desculpa só, é uma coisa que a gente recebe muito, a pessoa falar assim, ah, é o vidro, né? Então você troca o vidro da minha janela? Então as pessoas têm expectativa que se tirar aquele vidrinho e colocar um vidro duplo, um vidro insulado, vai resolver. E não resolve, né? Eu, sem conhecer de janela acústica, hoje eu vou conhecer um pouco mais, mas com o pouco que eu já convivi com vocês, eu já respondo as perguntas. O pessoal vira e fala assim, janela com vidro duplo, né? Eu falei, não. Antigamente eu falava, né? Hoje, já com pouco que eu conheço de vocês, eu falo, não, vidro duplo é só um detalhe da janela acústica, né? Porque aí eu conto a história, né, da vedação, conta isso também do que você falou, que eu não guardo, Nicole, o nome certo, mas você, ali aonde a janela corre, o jeito que vocês fazem a parte ali de baixo, que faz diferença na entrada do som. Então, eu mostro para as pessoas isso, pessoal, o vidro é a última coisa. Eu acho que se tiver um vidro que for só grosso, talvez vai funcionar tanto quanto um vidro duplo, porque é todas essas outras coisas aqui que fazem com que o som não passe. Exato, exato. É um conjunto, né? E aí, eu isso, costumo dizer, aí puxando sardinha para vocês, né? Outras empresas que executam janelas acústicas, né? E aí eu acho que é isso que eu quero dizer quando eu coloco a pergunta, o que eu preciso saber para poder especificar a janela acústica? Porque outras empresas não têm todos esses cuidados que vocês têm. E aí, obviamente, o resultado é o mesmo. Existe uma redução de ruído, sempre vai existir. Se de fato você colocar só um vidro duplo, vai ter uma redução, mas não é uma redução no nível que se poderia ter, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, quando a gente faz a pergunta, o que precisa saber, que é para o arquiteto virar e falar, não, tudo bem, o cliente, né, ainda mais em tempos de internet, o cliente vai cotar ele por conta própria, ele vai procurar um monte de gente no mercado. E aí, quando chegar um orçamento, né, diferenciar de preço, mas no detalhamento vai diferenciar na técnica também. Então, esse cabedal técnico que eu acho que seria legal a gente ter para poder conseguir olhar 2 orçamentos, por exemplo, virar e falar, olha, tudo bem, é metade do preço, é um terço a menos do preço, mas também não tem isso, não tem isso, não tem isso. Isso são componentes técnicos de uma janela acústica que, se não tiver, o resultado não vai ser a mesma coisa. Sabe uma coisa que acontece muito? Cliente fala assim, nossa, comprei uma janela de outra empresa, depois de um tempo ela para de funcionar, né? Não tem que parar de funcionar. Então, a gente percebe muito essa questão da vida útil da redução do ruído. E tem uma série de motivos para isso, que ela vai perdendo a vedação. Então, quando você está trabalhando, às vezes, com uma janela de giro, aquela que gira para dentro do ambiente, com dobradiças, as outras empresas vendem muito esse modelo, né? Só que daí coloca um vidro super pesado e, com o tempo, ela começa a tombar, porque ela não aguenta esse peso. Eles colocam o vidro assim, eu já vi até vidro nono. Assim, o pessoal vende de tudo, focando no vidro, porque o vidro é o que o cliente enxerga, então coloca vidro. E daí, com o tempo, ela cede e não fecha direito, e daí o ruído passa mais. Então, é um exemplo, né? Então, mas assim, são muitas reclamações, que depois de um tempo a janela para de funcionar. É o que você falou, o fato dela ser um pouco diferente de uma janela comum já dá um resultado, a pessoa não tem noção que ela pagou muito caro para ter um resultado tão baixo. Ela poderia ter, porque o que é caro é o que não funciona, né? Você já tem uma janela, daí você troca para uma janela que é praticamente igual ao que você tinha, então foi caro pra caramba, não resolveu, né? é o famoso barato que saiu caro. Isso não acontece só em janelas de giro. Isso especificar, a gente acaba caindo nisso, né? A gente Exato. acha que orientou o cliente e ia colocar uma janela acústica, mas aí depois o próprio cliente reclama, e aí reclama da gente, né? Reclama, pô, mas foi você que me orientou, né? Então, sim. Isso não acontece só em janelas de giro, isso acontece em janelas de correr também. Às vezes a pessoa ela foca muito no vidro, coloca vidros de espessuras absurdas e acaba o sistema em si não suporta. Eu sempre costumo dizer, quando a gente vai fazer um desenvolvimento de alguma esquadrilha no nosso laboratório, que a última coisa que você mexe é no vidro. O vidro é a sua constante da equação. Ele vai sempre ter o mesmo resultado. Se você colocar ele
Se você pegar um vidro de 4 milímetros de uma empresa X ou um vidro de 4 milímetros de uma empresa Y, ele sempre vai manter o mesmo resultado. Ele é a maior constante da sua equação. O que muda é o caixilho. E o que muda no caixilho? Muda o seu desenho de projeto, se ele tem anticâmeras, a espessura da parede do caixilho, os componentes que vão, as escovas, se ela tem barreira ou não, se é quilon ou não, se é borracha ou não, a fechadura, as cremonas, as roldanas, o método construtivo, porque também não adianta eu pegar a melhor linha do mundo e colocar num serralheiro de esquina para fazer. Ele vai saber o que ele está fazendo, ele vai saber montar aquilo, tem que ter o know-how, né? O conhecimento. Aqui, no nosso laboratório, a gente já pegou empresas que vendiam linhas assim para o mercado, que são linhas de altíssimo desempenho, mas elas mesmo não sabem montar a própria linha. Então, isso acontece. Por quê? Porque elas só são um representante da linha que elas desenvolveram, elas não sabem bem o que estão fazendo. Então, acho que o importante na hora de você escolher uma esquadria acústica é, primeiro, você saber se a empresa que você está fazendo, né, está pedindo orçamento, ela tem know-how para isso. E segundo, todos os detalhes da esquadria, se ela tem os componentes, se o perfil dela foi feito para isso ou é uma adaptação, que isso acontece muito, né? Ele pega um perfil de mercado, faz uma adaptação e acha que transformou aquilo em acústico. E não é bem por esse caminho. E o vidro, que é o material menos, entre aspas, né, menos importante no conjunto, mas também é o mais caro. Então, o pessoal acaba comprando um monte de vidro aí, achando que vai fazer uma parede blindada e tem um monte de frestas, como você falou, né? A gente nem tinha feito as frestas ainda, os detalhes de instalação, ela já tinha dado um resultado. Quando a gente fez, nossa, que resultado maravilhoso. Muda para você ver o quão impactante é esse resultado. Tecnicamente falando, quanto melhor a esquadria qualquer milímetro de fresta nela vai jogar contra o desempenho dela. Então, se eu tenho uma esquadria de altíssimo desempenho, ou seja, um vidro insulado, um caixilho muito grosso, com anticâmeras e afins, se eu tenho 1 milímetro de fresta, o meu desempenho vai lá embaixo. Então, tem que ter muito know-how para saber o que você está fazendo na hora de produzir e instalar. Vinícius, é muito legal isso aí que você está falando. Você poderia, assim, desculpa que eu sou bem leigo no tema, você poderia caminhar a gente pelos componentes de uma janela acústica? Né? Quando você fala, por exemplo, né, a Nicole falou Cremona. Cremona, para mim, é uma cidade, não sei o quê. Quais são os elementos que compõem, que, como você está bem dizendo, né, todos eles são tão importantes quanto o vidro, ou às vezes até mais importantes do que o vidro? Quais são esses elementos, né? A mão de amigo, que ela falou também. Você pode passar? Vamos lá. Primeiro você tem a esquadria. A esquadria como um todo é o conjunto, é o que a gente chama de janela ou porta. Depois você pega essa esquadria, na hora que você tira o vidro, ela muda o nome para caixilho. Então, teoricamente, o que você tem que comprar é um bom caixilho. Depois você coloca o vidro que você quiser. O caixilho, ele é composto de marco e folhas. Marco é aquilo que está junto com a sua parede. E folhas, normalmente, é o que se movimenta. Numa de giro, a folha que gira, numa de correr, a folha que corre. Dentro desse conjunto, você tem os componentes. Se você tem uma esquadria de correr, ou seja, aquela que você puxa, ela corre no próprio eixo dela, certo? Desliza sobre trilhos. Desliza sobre trilhos, boa. Ela tem alguns componentes que a gente chama de roldanas, que nada mais são que pequenas rodas embaixo do perfil para que ela deslize nos trilhos. Ela tem as escovas, ou materiais de vedação, que podem ser escovas, que podem ser quilons, que podem ser borrachas, que vai fazer essa vedação da folha junto com o marco.
Ou seja, eu estou fazendo uma vedação perimétrica para que não passe ar, não passe água, não passe som. E aí eu tenho o sistema de fecho dela, que pode ser por um fecho que a gente chama de fecho concha, que é... Aí eu teria que mostrar uma foto para vocês pesquisam na internet, que é um detalhe que vai na folha para travar ela. Que você encaixa o dedo, o concha ele tem um buraquinho para você encaixar os dedos e movimentar. Ele pode ter trava ou não, né? Isso. Você tem o famoso fecho caracol, que é o que vai no meio da janela, que é literalmente um caracol que ele gira e trava. E você tem o cremona, que você falou que é nada mais é que uma maçaneta. Vocês devem ver muito isso em janelas de banheiro. É muito similar às janelas de banheiro. É uma maçaneta que gira e trava a folha. Que mais que eu posso dizer? Mas a do banheiro não chama cremona. Porque a do banheiro tem outro nome. Né? Vai ser um fecho mesmo. Né? Essa cremona, qual que seria a diferença? Né? Ele é o próprio fechinho que encaixa. E na cremona, ela ativa um sisteminha dentro da folha. Pode ser tanto sabe onde que tem uma cremona? Naquela porta que a gente fez no quarto da beleza. Ele tem uma coisa que aciona em cima, embaixo, na lateral, né? Então, a cremona, ela tem um acionamento interno diferente. Mas parece uma maçaneta. No quarto do ciclo circadiano também tem esse fechamento. Isso, exato. Lá também, exatamente, esse mesmo. Cada sistema desses, ele tem um princípio que muda o seu sistema de vedação. Por exemplo, se você usa um fecho caracol, ele aproxima uma folha da outra, fazendo essa vedação. Se você usa o fecho cremona, ela dá uma sucção melhor na folha, ela puxa a folha contra o marco para travar melhor a folha. Então, cada sistema de janela usa o melhor sistema de componentes para fazer uma melhor vedação. É sempre a vedação, que é o fator mais importante numa esquadria, que vai garantir se ela vai se tornar acústica ou não. Aí na imagem você está mostrando um fecho concha. Esse é o fecho concha. Isso, ele contrava esse, no caso. Contrava, né? E essas coisinhas aqui dentro são... As escovas. Essas são as escovas. Ok. Entendi. Isso. O marco, e você estava com a mão no marco mesmo. Então, que seria o que a gente chama numa porta de batente, né? Então, o marco... Isso. Tá. E as folhas que correm são as folhas. E uma coisa que, aliás, muita gente pergunta é do contramarco. O que é o contramarco? O contramarco, ele foi inventado quando as construtoras precisavam, né, entregar as janelas e já instalar nos prédios, mas garantir que os vãos estivessem todos iguais. Então, ela fornecia como se fosse só um quadrinho, né, metálico, que é o contramarco, para garantir que todos os vãos estejam iguais. Então, o pedreiro faz, né? Quem garantia isso não é a construtora, é a empresa que fornece a janela. Para garantir que as construtoras deixassem o vão correto, ainda fornece contramarco, e daí você chega com a janela e garante que o vão esteja perfeito. A nossa janela não precisa de contramarco, mas pode ter. Então, algumas obras, o arquiteto prefere que tenha contramarco, porque daí ele não fica dependendo do pedreiro acertar exatamente o vão. Então, a gente pode fornecer esse contramarco, mas não precisa. A gente pode instalar direto no vão sem o contramarco. Entendi. E, Nicole e Vinícius, você falou um negócio o dia que você teve aqui, Nicole, muito importante sobre essa parte de baixo aqui, onde corre, e eu não sei falar. Eu vou começar e o Vinícius termina. Você está mostrando aí, olhando a folha, você está vendo que o espaço entre a folha e o trilho é muito pequenininho, ela é bem justa, ela não tem um espação aí. Exato. Então, quando a folha corre, o espaço, ela é muito rente, né? Ela, inclusive, é um pouquinho mais pesada de mexer, principalmente quando você trabalha com medidas maiores, ela é um pouquinho mais pesada, porque ela tem que garantir uma vedação de som.
E esse trilho, ele tem várias barreiras, e quando você olha essa janela em corte, ela tem anticâmaras também. Então, o princípio é, o ruído está sendo transmitido pelo ar. Ele encontra uma barreira, que é a primeira parede de alumínio. Ele perde energia para ser transmitido por essa parede, para ser transmitido pelo alumínio. Daí ele encontra ar. Aí dentro desse tubinho tem ar. Ele encontra ar e ele perde energia para ser transmitido pelo ar. Daí ele encontra outra barreira de alumínio, daí ele perde energia e vai perdendo energia. Então, a mesma coisa acontece no vidro insulado. Ele encontra um vidro, daí encontra ar dentro da câmara, daí encontra mais vidro. Aí o Vinícius tem exatamente a janela que tem aí, o Vinícius está com ela em corte. Então, tá vendo? você consegue... Aqui são as anticâmaras que a Nicole falou, tá vendo? Você tem uma barreira, aí você tem uma massa de ar, você tem outra barreira, uma massa, outra barreira, uma massa, outra barreira. E na parte superior, aqui seria onde você encaixaria a folha, você tem também uma anticâmara, barreiras, e por onde, teoricamente, o ruído conseguiria passar, você tem as escovas que estão fazendo a barreira. Isso, nas leis das acústicas, quando a gente fala de acústica, a gente fala de 3 leis principais. Primeiro, a lei das frequências, depois a lei das massas e depois a lei das frestas. A lei das frestas é o que a gente estava falando agora há pouco, que é a lei mais importante, eu diria, para esquadrias acústicas, que é não ter frestas. 1 milímetro de fresta derruba o seu resultado. Então, se ela não for muito bem projetada, muito bem montada e muito bem instalada, ela vai ter milímetros de fresta por onde o ruído vai passar. Depois você tem a lei das massas, que é essa que a Nicole falou. É onde o ruído ele vai bater numa massa e ele vai tentar passar essa onda, né? Ele vai tentar vibrar aquele material e passar por ele. E essas anticâmaras, elas reduzem essa energia que está passando. Então, é a lei da massa mola massa. Quanto mais pesado o material, menos ele deixa passar. E quanto mais anticâmaras eu coloco, mais quebra dessa energia eu tenho. Óbvio que não dá para explicar detalhadamente aqui, mas a gente tem bastante vídeos educativos no nosso YouTube da Tenua, né, Nicole? Que a pessoa pode assistir com mais calma no canal da Tenua no YouTube, e aí isso a gente explicando cada uma das leis. Ô, Vinícius, aquele perfil que você mostrou, muito, muito interessante, porque eu acho que aí entra um pouco na questão da especificação. Quando você mesmo falou mais cedo, às vezes o cara compra um caixilho no mercado, né? E só coloca um vidro duplo correndo nesse caixilho, no caixilho convencional, e aí diz que está fazendo uma janela acústica. E aí a gente consegue ver uma diferença muito grande entre um caixilho convencional e um caixilho acústico, né? Para trabalhar essa lei que você está falando aí, que é a lei da massa, né? Mesmo aí, ó, perfeito, né? Esse é um Para caixilho vocês terem uma ideia, né? Esse é um caixilho convencional. Perfeito. Esse é um acústico. Né? Então, como que você especifica, né? Aí o cliente vem com, mano, mas eu achei ele na esquina um cara que faz para mim mais barato. Essa é uma pergunta chave, né, a ser feita. Assim como você falou da lei das frestas, que no caso aqui, né, é trabalhado com aquelas escovas e tudo. Aí mesma coisa, o outro não está trabalhando isso, botou só o vidro pesado, a gente vê que faz diferença, né? Mas não vai fazer toda a diferença, né? Quando a gente fala agora, voltando para a terceira lei, né, a lei das frequências, na construção civil, a gente trabalha de 100 a 5.000 Hz, tá? É onde o ouvido humano ele tem maior sensibilidade e é onde foi designado para a gente conseguir trabalhar e atender a maior parte da população. Quando a gente troca o vidro ele é um excelente isolante. Tá? Ele é um excelente isolante, porém depende da frequência. Algumas frequências ele tem algumas quedas, algumas fragilidades. Mas quanto a gente vai aumentando a massa do vidro, a gente tem um ganho significativo nas baixas frequências.
Porém, se eu pego esse vidro espesso e coloco num caixilho que ele não é preparado para as altas frequências ou médias frequências, você só tem um ganho das baixas. E aí está passando tudo. E o ouvido humano é mais sensível nas altas frequências. Então, acaba realmente, você coloca, você sente que mudou alguma coisa, mas que ainda está passando muito ruído. E você não... Por isso que quando você faz a vedação boa, né, a vedação completa, como você mesmo falou aí, você dá aquele impacto. Nossa, deu uma mudança absurda aqui, realmente, agora sim parece que a janela está fechada. Exatamente por causa das frestas que ficam. E se você me permite, Vinícius, eu sei que, assim, a grosso modo, quando você trabalha observando o ruído, qual que é a frequência predominante, então todo ruído tem todas as frequências, mas Sim. predomina, né? Então, quando você ouve uma batida de uma música, né, uma música à distância, você não ouve a voz, você não ouve o agudo, você ouve a batida, aquela parte grave. Porque o ruído grave, que é a baixa frequência, ele caminha por distâncias maiores, né? E quando você fala em alta frequência, que é o agudo, é como se, a grosso modo, essas frequências fossem tão curtinhas, né? Ela é alta, então pensa a onda dela, né? É curtinha, alta, ela escapa por qualquer fresta. Então, por isso que quando a gente está falando em uma janela com frestas, uma janela comum você pode colocar um monte de escova, você pode tentar fazer o máximo de vedação, mas ela vai ter muita falha, né? O trilho vai vazar ao encontro das folhas, que é a mão de amigo, e fora, sem contar na parte da massa, que o perfil é muito fininho mesmo, mas ela vai ter muita falha na fresta, por isso vai passar muita alta frequência, que é onde você mais é sensível. Então, você vai passar a buzina, né, a voz das pessoas, muita passarinho, enfim, é bem impactante quando você não tem um bom isolamento na alta frequência. E, Nicole, a alta frequência, do ponto de vista de saúde, ela é justamente o elemento de alerta, ela é justamente o elemento que vai ativar os mecanismos de fuga ou luta do corpo, né? É na alta frequência que a gente vai liberar cortisol, que a gente vai começar a bombar sangue para os músculos, né? A gente vai reduzir processo de envio de sangue e de nutrientes para a parte frontal cerebral, e a gente vai, então, acabar com qualquer... Se estiver dormindo, por exemplo, é a hora que a melatonina desaparece, é a hora que o hormônio do crescimento desaparece, e a gente fica, então, preparado para a luta, preparado para sobreviver, né? É a alta frequência que faz isso, né? A alta frequência, o choro de um bebê, por exemplo, ele é na alta frequência justamente para acordar a gente, né? Para tirar a gente da cama. Um estalo de um galho quebrando, né, numa alta frequência. Então, assim, quando a gente foi feito na natureza lá atrás, né, um fogo, quando ele está pegando na floresta, né, são ruídos de alta frequência, estalando e tudo. Então, a gente aprendeu, né, que ruídos de alta frequência eles não fazem parte do normal. Toda vez que você tem um ruído de alta frequência, você tem um sinal de alerta, né? E aí o nosso corpo foi feito para usar esse sinal. Então, quando você tem uma janela acústica que justamente não barra esse fator, né, e aí pega os fatores né, um freio de um carro, né, uma coisa assim que é numa frequência mais alta, todo o trabalho de saúde e bem-estar, né, é jogado fora. Estou com o vento aqui que está fechando a janela. Eu queria perguntar para vocês uma coisa, o seguinte: aqui no quarto do ciclo circadiano, onde eu estou agora, está tudo apagado aqui, a gente usou uma janela diferente que é um outro fechamento, né, tanto aqui quanto aqui. Deixa eu acender as luzes aqui, porque está tudo apagado. Vocês explicam para a gente o que é isso, como que é diferente da outra e quando que eu utilizo uma ou outra? Vamos lá. Isso vai depender do projeto da esquadria que você está utilizando. Essa aí, no caso, me parece uma esquadria de PVC. Então, sim, ela foi projetada para esses tipos de fecho. Ali é um fecho oculto ao lado esquerdo, tá? E do outro lado é um fecho cremona.
Isso, esse Ah, aqui é fecho, a cremona. isso, essa é a cremona. O outro fecho é para ter transpasse das folhas. Se eu colocasse cremona nas duas, não ia ter o transpasse para facilitar a limpeza. Exato. Ah, tá. Aqui eu fecho assim, o objetivo é eu conseguir fazer isso aqui. Isso, exatamente. Essa janela, em especial, ela foi projetada para esse tipo de fecho, ou seja, você vai ver a vedação dela, esse tipo de fecho que vai fazer o travamento da folha no marco para que a vedação tenha efeito. É diferente da outra. A outra vedação ela já faz efeito mesmo você sem travar. Tudo muda, é uma questão de projeto. E por que eu faria uma ou faria outra? Por que no meu projeto eu colocaria essa ou aquela? Tem uma melhor? Design. O design, o resultado estético final que eu quero. O resultado estético final que você quer. É sempre importante quando você... Do ponto de vista de acústica, o PVC é melhor do que o alumínio ou não? Igual. A não ser que você esteja fazendo uma coisa que precise de um resultado extremamente elevado, e quando eu estou falando extremamente, eu estou falando de uma casa de shows, eu estou falando de um estúdio muito profissional, você vai ter limitações de alguns tipos de materiais. Agora, todos são iguais, você consegue ter um resultado bom no PVC e um bom no alumínio. O que é importante que você tem que fazer, agora falando na hora que você for fazer o seu projeto, né, é você exigir um laudo laboratorial. Quando você compra um equipamento eletrônico, né, ou uma geladeira, um eletrodoméstico, você vem com aquele selinho lá mostrando qual é a eficiência energética dele, né? Na acústica, as esquadrias ela vem com um laudo de laboratório. Esse laudo mostra a eficiência por frequência daquela esquadria e a global, para você saber se, primeiro, ela se enquadra em uma esquadria acústica e, segundo, qual é a eficiência dela por frequência. Vamos supor que você tenha um ruído muito predominante em baixas frequências. Você mora do lado de um ponto de ônibus de uma rua que é subida. Então, é baixa frequência direta, é motor de ônibus, é motor de caminhão, é motor de carro, é um barulho muito pesado. Então, você vai comprar uma esquadria que tem eficiência acústica e com predominância nas baixas frequências. Vamos supor agora que você mora do lado de um barzinho ou passa muito motoboy com entrega de iFood. É muita buzina, é muito assovio, é muito ruído agudo. Então, você precisa de uma esquadria que seja acústica e que tenha predominância de isolamento nas altas frequências. Conseguiu entender mais ou menos a diferença? Entendi perfeitamente. Muito obrigado. O que é importante dizer, quando o Vinícius fala que o PVC e o alumínio, os dois funcionam muito bem, os dois que a gente trabalha, porque se você comparar janelas no mercado, né, a janela que vende no home center, a janela, daí você vai ter muitas vezes, o PVC, nesse modelo específico o PVC está indo melhor, nesse outro alumínio. A gente trabalha com material muito mais pesado, com parede mais espessa, com todo o desenho dele voltado para acústica. Então, entre as linhas que a gente trabalha, a gente tem muita linha própria, né? A gente não pegou do mercado, a gente desenvolveu as nossas linhas. Daí a gente está comparando entre os nossos produtos de linha. O PVC e o alumínio os dois funcionam muito bem, os dois são equivalentes. Agora, se a gente está indo para o mercado, daí você vai ter grandes diferenças, tá? Legal, Nicole, entendi. Agora eu estou aqui no quarto da beleza, que ainda a gente teve um problema de obra sério nele e tal, que ele talvez fique liberado semana que vem. Então a janela aqui não está limpinha nem nada, porque está em obra. Mas nós temos um outro tipo de estrutura e de fechamento aqui, né? Que essa é uma janela no banheiro e que ela abre para fora, né? Quando a gente puxa, é um outro... aí eu não sei se chama cremona também esse aqui.
que é isso aqui que nós estamos vendo? Esse é um fecho próprio dessa janela. Ela se chama Maxim-Ar. É um fecho de Maxim-Ar. Pode falar. Muita gente chama essa janela de basculante e ela não é. É importante até falar isso, porque qual que é a diferença da janela Maxim-Ar para basculante? A basculante, geralmente, ela tem uma alavanca embaixo e ela aciona várias folhas. Então, você tem uma janela alta com várias folhas que um acionamento abre e fecha. As janelas basculantes não têm solução acústica, elas têm muita fresta. A janela Maxim-Ar, você consegue fechar sob pressão e ela consegue dar um isolamento acústico. Então, qual que seria o cuidado nesse sentido? Quando você vai ter um apartamento que tem lá janelas basculantes, você, para colocar acústica, vai ter que trocar ela por Maxim-Ar. E daí o acionamento, você não vai conseguir acionar lá em cima. Pensa uma janela comprida. O acionamento, ou você usa um motorzinho específico para a janela Maxim-Ar, que chama atuador, ou você deixa fixo lá em cima e só abre as folhas que você tem alcance, né? É importante isso porque às vezes a gente faz essa troca de basculante para Maxim-Ar e esquece de como o cliente, como a pessoa vai acionar isso. Ou a gente faz uma inteiriça e coloca travessas falsas. Exato. Para que imite seguir a fachada do prédio. Você imita esteticamente o sistema, mas quando você abrir, você abre tudo. A grande importância de fazer essa comparação, gente, é que o basculante, né? Ele está caindo por terra. A gente não usa ele mais, porque ele não passa em nenhuma norma, ele não passa em normas de estanqueidade, ele não passa em normas acústicas, é uma esquadria muito desatualizada, muito antiga, e ela não funciona adequadamente. O Maxim-Ar, ele por si só, o sistema dele já é um sistema muito bem feito para que tenha essa vedação perimétrica. Então, assim, mesmo que ele falhe em alguns pontos e não seja acústico, ele consegue ser muito produtivo em outros, tendo estanqueidade de ar e água. Então, essas são as grandes vantagens dele. O sistema dele já é vitorioso por si só. Muito legal. E aí, quando vocês falam de folha fixa, essa folha aqui que nós temos também aqui no banheiro, é uma folha fixa. O que diferencia ela do vidro normal? Por que eu não colocaria aqui só um vidro normal? Principalmente por... Pode falar, Vinícius. Primeiro por manutenção. Se você precisar fazer alguma manutenção, você consegue sacar o vidro e fazer qualquer tipo de manutenção preventiva ou qualquer outro tipo. Segundo, por segurança, né? Não adianta nada eu colocar um vidro aí e amanhã ele cai. O caixilho em si vai segurar muito bem esse vidro. Perfeito. E aí pode ser consorciado, como vocês falaram, né? Quando eu tenho uma janela desse tipo, né? Mas às vezes eu tenho lá para cima, eu não vou conseguir acionar. Então eu coloco uma folha fixa dessa aqui, né? Vamos supor que eu tivesse uma área maior lá para cima. Eu colocaria a área fixa lá para cima e deixo a área móvel só onde eu consigo pegar. Faz sentido isso? Sim, exatamente. Sim. E outra dúvida que se você fosse colocar um caixilho comum fixo, né? Assim, não é acústico, mas é fixo, então tudo bem. Muitas vezes não vai servir, não vai caber um vidro maior, e mesmo que couber, esse pode ser que esse perfil seja muito fininho, e daí onde está o perfil, o ruído passa. Então, por mais que ela seja uma janela muito bem vedada, né, ela está resolvida nesse sentido, porque ela está, né, ela pode ter esse problema na massa do perfil e passar o ruído por lá. E aí, Alan, se você quiser até ilustrar a questão das janelas basculantes, a gente tem algumas na casa. A gente tem aí no banheiro do hotel uma janela antiga, a casa tem 50 anos de área construída, né? Tinha uma aqui na cozinha também, e então dá para o pessoal ter ideia do que é essa janela basculante que a gente estava falando, que de fato, como o Vinícius falou, hoje ela não cumpre praticamente nada, né? Nem vedação, nem acústica, nem estanqueidade, nem nada. Isso, essa mesmo. Também.
Exatamente. Perfeito, já deu para... É ótimo que já deu para exemplificar os dois tipos. E a gente sempre vai buscando alternativas para, quando for trocar a janela, a gente conseguir ao máximo seguir a fachada do prédio, né? Eventualmente, se é um prédio muito rígido, a gente tem que conversar antes, ver a regulamentação do prédio, porque sempre vai ter uma diferença de massa de perfil. O nosso perfil é mais grosso que o perfil do prédio, sempre. Então, tem que ser visto isso para não ter problema lá na frente. Se é um prédio muito, muito rígido, daí a gente indica a sobreposição, que a gente não tem nenhum modelo na casa assim, porque a gente ia fazer uma reforma, a gente não queria pôr uma coisa que parece uma adaptação. Mas é muito aceito nos quartos, nas casas, né, quando você mora em apartamento, em colocar uma janela sobreposta, que ela é parafusada pelo lado interno, né? Então, você não tira a janela do prédio, coloca essa pelo lado de dentro, como se fosse uma cortina, né? Então, ela avança 7 centímetros para dentro do ambiente. A princípio, a gente parece que 7 centímetros é muito, mas você coloca lá uma cortina na frente, exato, e fica bem. Vai de cada cliente. Tem cliente que não quer isso de jeito nenhum, tem cliente que aceita muito bem, né? A gente tem bastante foto e mostra algumas opções aí para a gente chegar o que dá, né? O que dá de acordo com a realidade de cada prédio. A gente pega muita gente que já mora no local, que é quando geralmente a pessoa começa a se incomodar com ruído, é quando ela não está conseguindo dormir, não está conseguindo trabalhar, então ela já mora no local, já está lá no meio do problema. Aqui na casa a gente acabou fazendo essa mudança, porque a gente era uma parede bem larga e a gente tinha uma caixilha do lado de fora, um miolo de madeira e um outro caixilho do lado de dentro. E aí a gente teve espaço suficiente para tirar o caixilho do lado de dentro, né, e esse miolo, e mantivemos só os caixilhos do lado de fora, venezianas de madeira, para não mexer na estética da casa. Mas, como a Nicole falou mesmo, é muito comum você ver em apartamentos onde você já não tem essas paredes, são bem mais estreitinhas, né? Você colocar isso internamente, sobreposto, né? Essas janelas. Mas a gente também troca muito, a gente faz muita troca em prédios bem-sucedida, que não tem problema com o condomínio. Mas é uma coisa a ser conversada, né? Porque diferente um pouquinho fica, né? Então vai variar aí da convenção do condomínio, de como se eu tenho que olhar o prédio. Então a primeira coisa que eu faço é olhar. Quando eu vou numa visita, eu olho o prédio por fora. Tem alguém que já mudou? Então, eu vou olhando a fachada. Aquele já mudou. Então, eu já começo a ver que aquele prédio é mais flexível para mudanças, né? Se não tem nada, é importante a gente conversar com a administração. Muitas vezes, até o arquiteto mostrar que aquela janela do prédio não está atendendo o básico, não está atendendo norma, porque também existe norma para acústica. E se não está atendendo norma, é uma falha no prédio. Então, é possível até entrar com essa argumentação de que eu vou mudar, porque dessa forma eu vou conseguir dormir e ter uma qualidade de vida aqui. Então, também é possível ajudar a promover uma mudança no prédio, mesmo que nunca ninguém mudou, mas agora a gente está precisando mudar para atender o básico que essa janela atualmente não atende. Perfeito. Nicole, hoje é muito comum esses apartamentos com grandes áreas gourmet, né, envidraçadas e tal. Não é tão comum colocar os caixilhos acústicos nessas áreas, são normalmente áreas de circulação ou áreas de não longa permanência, né? Mas existe caixilhos acústicos para serem instaladas nessas áreas também? O envidraçamento de sacada, por si só, ele tem um problema de vedação por não ter os perfis entre os vidros. Entre os vidros não, né? Entre uma folha de vidro e outra, né? O Vinícius até pode dar uma explicação melhor, mas o que a gente... Esse envidraçamento de sacada comum não tem uma opção acústica. O que a gente tem é alguns caixilhos mais fininhos, que daria para colocar ali, mas ele não vai ter a mesma abertura. Ou o que alguns clientes fazem ele já tem envidraçamento e não está sendo suficiente. Então, ele coloca uma janela atrás do envidraçamento. Então, uma porta acaba sendo uma porta com uma abertura que você consiga movimentar o envidraçamento para abrir e fechar, para limpar. E daí ele coloca essa porta atrás. Então, não altera tanto, dependendo do andar que você está, não dá para ver, né? Então, às vezes, daí vai ficar com duas coisas mesmo, duas...
Não sei se o Vinícius quer falar mais a respeito. Bem, particularmente, envidraçamento de sacada, ele não tem como a gente está batendo nessa tecla, o principal fator, que é a vedação. Mas ele tem uma boa massa, né? Porque você precisa de um vidro bem espesso para poder fazer o envidraçamento de sacada. O que a Nicole falou é bem verdade. A gente pega muitos clientes que estão bem insatisfeitos com o resultado acústico do envidraçamento e acabam colocando uma esquadria na parte de trás. E resolve muito bem, porque você consegue fazer a abertura do envidraçamento e abrir a esquadria. Você não tem a mesma área de ventilação, mas você resolve outros problemas que são muito mais incômodos, né? Ou você, dependendo do prédio, óbvio, você já faz direto, em vez do envidraçamento, você já faz direto a janela com múltiplas folhas, né? Para fazer esse fechamento. Tá, perfeito. Por exemplo, no meu apartamento são folhas, né? E elas vão dobrando, só que aí se você colocar internamente, você perde quase 40 centímetros, 50 centímetros ali da varanda, né? Você coloca isso pelo lado de fora, na fachada do prédio, esse cachido de correr. Não. Ele vai por dentro e ele fica rente ao envidraçamento. Então, enquanto a janela estiver fechada, você não vai conseguir abrir, porque o endereçamento, ele, né, ela gira. Espaço. Isso. Então tem que deixar uma parte que a porta estiver aberta para você conseguir movimentar os vidros. Tá. Né? Entendi. E o que porque o que acontece também com o vidraçamento é que entra água também. Às vezes tem pessoas que colocam piso de madeira ali e quando chove, dependendo da pressão de vento, entra água e estraga o piso, né? Então, o que acaba acontecendo, às vezes, é a pessoa não fazer aquela reforma de integrar a sala e sacada, mas e daí a porta da sala ser um pouco mais, que ser uma porta anti-ruído, ou fazer ela realmente rente ao envidraçamento. Entendi. Perfeito. É muito legal, Nicole, o tema anterior que você estava falando de norma e tudo, sabe? Que às vezes fica parado nisso, né? Tá todo mundo seguindo um modus operandi ali, mas não está dentro da norma e aí, às vezes a pessoa pode ser o start da mudança daquele prédio para melhorar, né? Exato, assim, a gente que está no mercado de acústica, né, e conversa com outras empresas de produtos acústicos, a gente fala, é impressionante que no Brasil você consegue emitir nota fiscal de um produto fora de norma, né, e infelizmente acontece muito, e as pessoas estão acostumadas. Teve uma feira, uma FEICOM, Feira da Construção, que a gente participou, e a gente recebeu muita gente, todo mundo perguntava, quem aqui já entrou água pela sua janela? E todo grupo que eu recebia, sempre tinha gente que levantava a mão, todos os grupos. Não teve nenhum grupo que eu recebia um grupo de 10 a 20 pessoas, nunca tinha um grupo que ninguém levantava a mão. Então, é comum entrar água dentro de casa. A pessoa fala, choveu tanto que entrou água. Gente, mas não é assim que funciona. É para chover muito e não entrar. Não importa se você está no primeiro ou no 25º andar, né? A janela tem que estar preparada para a pressão de vento. A água funciona muito diferente do ruído, funciona bem diferente, né? Porque ela se acumula, né? Mas vamos lá, ainda assim, se entra água, é claro que também vai entrar o som. Se entra vento, né? Muita gente reclama, nossa, passa um vento gelado. Agora que a gente teve um período de frio grande, né? Muita gente comprou janela só pela questão térmica, porque ela é muito bem vedada, ela é mais espessa, ela tem um vidro insulado, então na questão térmica ela ajuda muito, principalmente quando está frio lá fora, você quer manter o ambiente mais quente aqui, né? Não quer perder tanto calor aqui de dentro. Então ela funciona muito. Só na questão solar, quando a gente está falando de térmico, solar, incidência de sol, daí a janela precisaria de um vidro de proteção solar, um vidro de controle solar, que daí ela junto com a janela acústica fica um resultado excelente, né? Perfeito. E quando fala nessa questão térmica, aí o PVC ele tem alguma vantagem em relação ao alumínio? Porque termicamente ele é mais isolante do que o alumínio, né? Isso, termicamente. As pessoas confundem muito térmico e acústico nesse sentido, né, Vinícius? Sim. Se você comparar somente o caixilho do PVC com o do alumínio, se você comparar um comum com PVC comum, você tem uma grande vantagem, porque o PVC ele não vai fazer essa condução térmica
em relação ao alumínio. Mas se você comparar, por exemplo, o nosso caixilho, que tem as anticâmeras, ele também não vai fazer essa condução térmica. Então, fica quase equivalente. O PVC, ele ainda assim, pelo fato do material não não ter essa condução térmica, ele tem uma pequena vantagem, sim. Mas quando você fala de dois caixilhos acústicos, fica muito próximo. E a outra questão aí, também é a área, né? A área do perfil, comparada com a do vidro, né? Você tem muito vidro. E daí ele acaba sendo o maior condutor do que o caixilho que está só ali ao redor, né? O e aí, PVC... como a diferença é muito pequena, nós vamos tentar usar o máximo de alumínio possível, porque o PVC é uma substância que a gente quer excluir do mercado. Mas, Alan, eu vou te passar as informações do PVC sem chumbo para você olhar que existe hoje PVC bem amigo do meio ambiente. Não, tem PVC sim, sem chumbo. O problema do PVC é que, além do chumbo, ele também libera vários outros compostos quando ele é aquecido e quando ele recebe a luz solar. Então, esse é um segundo problema do PVC que quase não se fala a respeito, mas que tem literatura à vontade sobre isso, que é sobre a liberação de compostos orgânicos voláteis, quando eles esquentam. São poucas empresas que já deram esse segundo passo. E o terceiro passo, e aí entra na sustentabilidade, não só na saudabilidade, é que você até pode ir trabalhando o PVC, mas uma hora ele vai chegar na natureza, e quando ele chegar lá, ele não degrada, né? É diferente, o alumínio, por exemplo, ele é eternamente reciclável, o PVC não, né? Então, e o HBC participa do movimento PVC zero, né? Então, apesar da gente ter colocado uma janela aqui, porque a gente também não é radical, né? A gente tem um piso lá na academia também, tem uma manta vinílica nele, mas a gente tem uma posição muito clara, quanto menos PVC, melhor. Mas isso não significa que a gente é radical e falar nunca PVC. Mas sempre que a gente puder, se pode, né? Se a Atenuação sabe fazer um caixilho acústico com várias câmaras, que a questão térmica é marginal, a diferença, né, entre uma coisa e outra, pelo que eu entendi que o Vinícius falou, e eu quero entender isso, né? Então, você me corrige, viu, Vinícius? Eu entendi. Eu estou ouvindo o que eu quero ouvir, não o que você falou, tá? Não, fica tranquilo. Então, aí a gente tenta orientar, né? Já que pode ser com alumínio, beleza, né? Isso. E daí tem uma solução também, ainda além, né? Que usa-se muito na Europa, porque a gente está falando na Europa de menos 30 lá fora e mais 20 aqui dentro, né? Não só Europa, Canadá. Eu também fiquei feliz com esse resultado. As janelas de alumínio, com as janelas de PVC melhores do que do alumínio. Agora, se a gente pode ter. Acho que o Marcos deu um delay e aí entrou tudo de uma vez. Deu uma cortada. Eu não sei se foi o meu ou do Marcos. Acho que foi o do Marcos. Acho que foi o meu. Marcos, de repente, entrou tudo de uma vez, assim. É verdade. Não, deixa eu só complementar, então, que eu acho legal. Eu até tenho um estudo que a gente apresenta até no nosso curso de Pro, né, que a gente tinha um comparativo falando das janelas de alumínio, comparando a janela de alumínio com a de PVC. E lá era muito claro que o resultado da janela de PVC era bem melhor do que a de alumínio. Mas se hoje a gente consegue ter o mesmo desempenho na de alumínio, né, vamos sempre para a de alumínio, e que é o melhor resultado de uma forma geral, olhando todos esses outros parâmetros que o Alan também comentou. Eu acho sensacional a gente saber dessa parte da saúde também, né? Porque quando a gente é neutro no sentido de produzir os dois, né? Então a gente vai o que o cliente quer, né? A gente tem opção para os dois. Mas você vê muitas empresas de PVC atacando muito o alumínio, pensando na sustentabilidade e tudo mais. E a gente ter esse argumento ajuda também. É que a discussão da sustentabilidade, ela sempre passa por recortes, né? E eu acho que a saudabilidade, quando ela chega, ela dá um fiel da balança. Porque, por exemplo, a questão do chumbo, né? Do metal e tudo. Então, o alumínio, sim, para você retirar o alumínio da natureza, é extremamente desgastante, né? Enquanto o PVC, ele é sobra de petróleo, né? Então, sobrou um pedaço de petróleo, aí eles inventaram um jeito de trabalhar ele. Então, se você faz esse recorte, o PVC você está evitando um lixo, né, e gerando um uso para ele, enquanto o alumínio está destruindo uma montanha para poder fazer.
De outro lado, né, é aquilo que a gente falou, o alumínio vai ser sempre reciclável e o PVC não. Então, se você fizer nesse recorte da reciclagem, o alumínio vai ganhar. Mas quando você traz a questão da saúde, aí é um fiel da balança, onde você já tira fora, se a coisa é insalubre, ela já por essência ela é insustentável, né? Então, vai mais ou menos por aí. Mas você estava falando, Nicole, e aí entrou o áudio do Marcos que estava travado, sobre a questão da diferença térmica, né, de -30 para mais 20 e tudo. Isso, e daí tem uma solução muito utilizada fora, porque para eles a janela que a gente vende já é o comum, tá? De mercado deles. A janela de mercado normal é a janela acústica, né? E daí quando você tem uma diferença de temperatura muito grande, eles têm uma solução que chama thermal break, que é uma barreira térmica dentro do perfil, ela não fica em contato, né? Fora. Então você tem um perfil de alumínio fora, uma barreira térmica e outro dentro. Então, eles não entram em contato, então isso ajuda muito na questão térmica, mas isso acaba sendo viável economicamente em países em que realmente você tem uma diferença muito grande, né? Aqui a gente tinha essa máquina, inclusive na Alcoa deixou na nossa fábrica a máquina, e a gente fez muito poucas obras com isso, porque acaba sendo que para o brasileiro, eu quero de uma cor fora e outra cor dentro. Era essa a vantagem do thermal break, não era toda a questão térmica, enfim. Então, com o alumínio, com o que a gente tem, ele já supre muito bem. Inclusive, economia de ar-condicionado, assim, essas coisas, economia com refrigeração, a janela que a gente tem já atende bem. Mesmo que a nossa variação térmica aqui ela é muito pequena, né? Talvez Sul, que tem uma variação maior, né? Porto Alegre, que vai a 40 graus e a -10. Então, talvez é aí, mas fora desses locais, né? Muito restrito. Mas, de qualquer forma, não é uma Agora, com relação a momento, custo, há uma diferença muito grande entre alumínio e PVC hoje, Nicole? É muito parecido. É muito parecido. Porque o alumínio vai bastante massa de alumínio, né? Geralmente, o PVC colorido é mais caro, porque você está porque o branco é o natural dele. Então, quando você tem que aplicar uma cor diferente, pigmentação, isso, ele fica mais caro. Então, o alumínio acaba fica muito elas por elas. A gente não é uma escolha. A escolha não é pelo custo, né? Às vezes você tem soluções que o pessoal gosta muito no PVC, e a gente tem no alumínio também a janela oscilo-batente, que é uma coisa mais da Europa. Tem alguns modelos que não é exclusividade do PVC, que a gente tem também no alumínio. Então, geralmente é mais gosto. Vem, às vezes, um alemão, o cara falou, não, na minha casa, na Alemanha, é tudo PVC, eu quero PVC. A gente faz PVC. Nicole, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa porta que a gente tem aqui também no quarto da Beleza. Antes da gente finalizar o nosso call, eu também queria que a gente falasse um pouco da atenuação propriamente dita. Mas essa porta ela é diferente, as vedações dela são de borracha, é outra história. O que nós temos aqui, Vinícius e Nicole? Aí você tem uma porta, que o nome dessa linha é TP, tá? E ela é uma porta de giro. Quais são as diferenças de uma porta de giro bem projetada, né? São as dobradiças dela. Se você focar ali no cantinho, você vai ver essas dobradiças aí. Elas têm um projeto específico para o peso dessa porta. O que acontece normalmente? É aquela velha história. O pessoal coloca um vidro extremamente pesado, coloca uma porta de giro ou uma janela de giro, e no começo funciona muito bem. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela começa a ceder e começa a parar de funcionar. Por quê? Porque a porta ela enverga, ela torce. Porque as dobradiças não foram feitas para isso. A gente sente, na hora que mexe, a porta é pesada, né? Sim. E tudo ali sofre um esforço. Então tem que ser tudo muito bem projetado. A grande vantagem de uma janela de giro é que quando ela fecha, ela faz a vedação perimétrica dela, né?
Então, o sistema tem essa grande vantagem em comparação a uma janela de correr. Porque uma janela de correr, você tem que saber o que você está fazendo para você fazer direito. Uma janela de giro, uma pessoa com um pouquinho de conhecimento já consegue fazer, pelo menos para durar durante alguns meses, né? Entendi. Ela tem um diferencial embaixo, que uma coisa muito importante no giro é você ter essa vedação embaixo. A gente tem uma perda de ruído muito grande embaixo do perfil. Talvez se você abrir, dá para ver que aí, ó, se você der um foco pela lateral, a gente tem uma trava retrátil. É uma borrachinha que só desce quando você fecha a porta. Então, qual que é a vantagem disso? Você não precisa de um tropeço. Então, você pode reparar que não tem tropeço entre um ambiente e outro. Então, esse aí você está movimentando é o fecho, é a trava, não é a borrachinha embaixo. A borrachinha embaixo, o acionamento é um parafusinho que encosta, do outro lado, ele encosta no marco e ele desce. Do outro lado, o lado da mesma folha. Isso aí. Esse parafusinho, quando você aperta ele, a borracha desce. Esse pininho. Entendi. Legal. Então, isso é um diferencial quando você precisa, né, entre ambientes, não ter um tropeço para que a pessoa vai entrar e vai tropeçar, você consegue trabalhar com essa trava. A gente traz ela da Itália, inclusive, porque até tem fornecedores no Brasil, mas o bom funcionamento na janela de alumínio acaba sendo essa que a gente traz da Itália. Legal, obrigado. Então, eu acho que essas coisas, né, eu queria que a gente já está caminhando aí para o fim, mas eu queria salientar essas diferenças que a gente viu aí vocês falando, que tipo assim, não é janela acústica, pronto, acabou, né? Não é um commodity, né? Não é igual você virar e falar, um pedaço de um vergalhão, né? O vergalhão é um commodity. Na maioria das vezes, as diferenças entre um vergalhão da Gerdau e da CSN não vai mudar muito, né? Mas janela acústica não é um commodity, né? Porque tem esse nome, janela acústica, que nós estamos sempre falando do mesmo material. Então, você tem diferenças aí, você vê esse pino aí, vem da Itália, porque no Brasil não tem não porque o Brasil não tem a capacidade, mas nesse momento o Brasil não tem um fornecedor desse pino, né? Então, isso é o que faz a diferença, eu acho, que responde todas essas coisas, né? O que você falou, por exemplo, de olhar a legislação, né? E toda essa discussão que a gente teve entre alumínio e PVC. Isso tudo, eu acho que responde à pergunta inicial nossa, que era como especificar uma janela acústica, né? Eu acho que, tecnicamente, a gente foi bem sucedido. Eu acho que também a gente pode entrar nos vídeos de vocês no YouTube, igual o Vinícius falou. E aí eu queria, para a gente fechar, que vocês falassem, aí sim, né? Aí é merchan, e deve ter merchan, né? Porque eu acho que tem que valorizar os fornecedores bons, então, e vocês se enquadram nele. Queria que vocês falassem um pouco da Atenuação, e quem quiser ter um pouco mais de evolução técnica com vocês, eu sei que vocês têm lá a Universidade do Som, né, essas coisas assim, como que é uma sequência de relacionamento com vocês a partir daqui? Tá. É importante, assim, quando todos os nossos vendedores, eles são técnicos. Então, esse respaldo para o arquiteto, quando ele entrei num cliente que tem a questão acústica, né, muito importante para eu resolver. Pode ligar para a gente, mesmo que no começo ainda, porque a gente nossos consultores técnicos podem ajudar a ver qual modelo vai servir melhor, né? Então, a gente tem algumas opções, a gente fabrica sob medida e a gente pode direcionar, né? Ajudar, mesmo que seja no começo. Aqui ainda nem é o momento de colocar a janela, mas vamos já conversar. Porque, principalmente, a gente vê muito em questão corporativa, colocar divisória, acústica,
esquece que em cima do forro, se não tiver uma vedação entre as salas, vai passar por cima ou embaixo. Então, a nossa equipe pode ajudar a olhar alguns detalhes para não correr o risco de ter que consertar depois que já fez, né? E então, entre em contato com a gente assim que você vê que está precisando, porque a gente ajuda, sim, a especificar isso, tá? A gente vai, visita, olha o local, entende qual que é o ruído daquele local, quais são outros pontos vulneráveis, né? Antes a gente tinha muito problema com ar-condicionado, por exemplo, que era aquele ar-condicionado, o split a gente não tem problema, mas aquele que é um buraco na parede, então não adianta você fazer uma janela acústica e deixar aquele buraco aberto, mas que tem um ar-condicionado lá, o ruído vai passar por lá, porque é uma baita fresta, é um ponto vulnerável. Hoje em dia é muito raro ter, e se tiver, a gente orienta ou tirar e substituir, ou fazer uma janelinha para fazer em cima do ar. E quando estiver funcionando o ar, vai entrar ruído, né? Mas esse tipo de detalhe a nossa equipe é apta a ajudar. Então, o nosso site é atenuasom.com.br e a gente também está no Instagram, @atenuasom. Não é atenuação, é atenuação, né? E é muito interessante vocês verem que o Vinícius falou de vários assuntos que ele passou bem por cima, de acústica. A gente tem curso de acústica porque a gente entende que, ainda mais acústica de esquadrias, poucas empresas... na verdade, não existe um curso de acústica de esquadrias que não o nosso, né? Tanto que quando a gente montou a primeira turma, lá atrás, a gente teve empresas muito grandes indo fazer o curso com a gente, porque não tem a acústica de esquadrias, as esquadrias do Brasil são diferentes do lado de fora, é um modelo muito específico daqui, então a gente tem várias particularidades que a gente só aprendeu errando muito, né? E a gente tem 34 anos, então a gente tem muito know-how, a gente recebe muito... Nosso curso tem muita empresa que vem fazer. E eles sempre têm uns pepinos para resolver, porque se metem a fazer, então, uma serralheria se mete a fazer uma coisa de acústica e não consegue resolver, e vai ficando caro, né? Então, a gente consegue ter muita propriedade por já ter passado por muitas, né? Antes de ter literatura sobre o assunto, a gente estava lá testando e a gente tem um laboratório de acústica na nossa fábrica, que a gente testa muito, né? A gente testa não só nossos produtos, como produtos do mercado. E daí o Vinícius pode falar um pouco mais do curso, porque eu acho que para o arquiteto é de repente, um caminho interessante. Eu vou deixar, então, não só o curso, mas também o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem bastante vídeo lá informativo, com um pouquinho mais aprofundado, numa linguagem bem simples de entender. A gente tem os cursos presenciais que a gente dá, que é muito importante para o arquiteto ou para o consultor saber exatamente o que ele está especificando e a importância disso. E futuramente a gente também vai fazer os cursos online, né? Então a gente vai disponibilizar aí uma plataforma, então fiquem de olho no nosso YouTube, no nosso Instagram, que a gente vai disponibilizar uma plataforma com todo o curso que a gente dá presencial, só que online, para poder mostrar mostrar todas as dúvidas e sanar todos esses problemas que a gente tem, né? Porque às vezes a gente tem uma dúvida e nem sabe que a gente tem, porque a gente está tão no vício do dia a dia que a gente esquece. E, infelizmente, a gente vê muito vídeo na internet que nem sempre... É o que mais confunde do que ensina, sabe? A acústica, ela é um tema até polêmico, mas tem muito erro de confusão entre absorção e isolamento. Então, tem até canais de arquitetura que, infelizmente, passam informações erradas. Eu fico muito chateada, porque... acaba confundindo e dificultando. A pessoa acha que se ela colocar uma espuma, vai resolver um problema de isolamento acústico, não vai resolver, né? Então, a gente também, nossa ideia com os vídeos é informar e mostrar e ensinar a informação, né, correta, para não correr risco de gastar dinheiro com uma coisa que não vai resolver. Muito bem, que aula, hein, que a gente teve. Obrigado. Nicole, Vinícius, muito obrigado. Acho que super cumpriu a
proposta que a gente tinha hoje. Acho que a gente tem muito para poder evoluir junto aí com vocês, nesses quesitos técnicos, né? E realmente esse é o nosso desenho, a gente é o generalista, vocês são os especialistas, né, num determinado assunto. E super obrigado mesmo pela presença de vocês aqui na casa, obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês. Só tiver uma dúvida imediata aí, pode colocar, a gente já passou bem aí do horário previsto, mas bem passado, acho que todos os elementos foram importantes. E é isso, então todos quem vê a casa, façam a casa, essas janelas. Eu quero um dia poder visitar a fábrica, viu, Nicole e Vinícius? Está super convidado. Super bem-vinda. Tá bom. Marcos, algum último comentário? Não, legal, só agradecer também. Acho que foi super bate-papo, muito gostoso, muito bacana. Né? Deu para esclarecer muitas dúvidas do pessoal, né? E caso o pessoal tenha mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Mande as informações para a gente e a gente, de repente, marca um novo bate-papo também para discutir algum assunto que, de repente, acabou não sendo discutido. Eu acho que super válido essa interação, né? E essa parceria entre o HBC e a Atenuação. Ficamos aí muito honrados de tê-los aqui na nossa Casa Saudável. Bacana, acho que a gente pode marcar sim, porque são muitas coisas, muita informação, né? Então, se surgirem dúvidas, algum ponto específico, a gente pode marcar de novo sim. Tá bom? Obrigado. Tá certo, obrigado. Obrigado, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, turma. Obrigado. Valeu.